Opa, beleza? Bom, essa semana aí, semana passada saiu no Twitter um pessoal compartilhando o salário, divulgando publicamente, aí gente falando que era a favor, gente falando que era contra, enfim, para variar um pouquinho de polêmica nas redes sociais, né? E como isso é internet, como todo mundo dá sua opinião, eu resolvi também falar um pouquinho baseado na minha experiência, baseado no que eu já passei por aí, dar um pouco da minha opinião sobre esse assunto. Posso falar? Fala, Neto! Bom, como sempre, pedindo aí para você assinar o nosso canal, assina aqui embaixo, já vai aqui e assina o canal. Se você ainda não é inscrito, né, por favor, e já deixa o like aí, que isso ajuda o vídeo a ficar um pouco mais popular e mais pessoas acharem o vídeo. E se puder, claro, compartilhe. Ou, se você está ouvindo no podcast, vem aí no falaneto.com, deixa seu comentário, avalia nos feeds aí, nas principais, tem no Apple Podcast, Google, Deezer, Spotify. Tá bom? Isso ajuda muito o canal a crescer. E também tem o apoia.se/falaneto, onde você pode escolher um plano e nos ajudar a melhorar com câmera, melhorar com edição, melhorar com mais vídeos, ainda mais conteúdo, né? Então, seu apoio é muito bem-vindo, tá bom? Pessoal, sobre esse negócio de salário, eu queria primeiro falar o seguinte, é claro que isso gera uma polêmica gigante, claro que isso tem pessoas com as mais variadas opiniões, né? Eu vi argumentos bons dos dois lados, tá? Mas só recapitulando, porque talvez você não tenha visto isso, não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Mas começaram uma thread no Twitter, onde algumas pessoas estavam lá colocando quanto ganhavam, onde trabalham, tal. E isso aí gerou algumas críticas, né? Algumas pessoas falando que era perigoso, outras pessoas falando que isso era bom para transparência, para saber negociação, outras pessoas criticando, enfim. Como tudo na internet, né, gerou polêmicas e coisas apaixonadas dos dois lados, tá? E aí eu vi alguns amigos conversando, já tive essa conversa com outras pessoas em outros momentos, resolvi então gravar um vídeo aqui, gravar um podcast para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou falar basicamente o que eu vejo em relação se é legal compartilhar ou não, se é uma coisa que eu faria, por exemplo, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que isso tem a ver na hora de você conseguir um aumento ou você negociar um salário. Quais são os prós e os contras disso aí, né? Primeiro, em relação a se eu acho que a gente tem que compartilhar o salário ou não. Falando de nós que vivemos no Brasil, que moramos no Brasil, devido a uma grande desigualdade social que a gente tem nesse país, né? Enquanto tem gente ganhando salários, de desenvolvedores sêniores aí, ganhando 20, 30 mil reais às vezes, nós temos pessoas ganhando, sobrevivendo com um salário mínimo, com 900 reais por mês, né? E olhe lá. Então, assim, devido a essa grande diferença, esse grande abismo social que a gente tem no Brasil, eu acho um pouco complicado você compartilhar isso abertamente, publicamente, tá? Isso pode gerar problemas de segurança. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas usam as redes sociais para rastrear, para saber se aquela pessoa tem casa, tem carro, que tipo de carro, sabe? Até, por exemplo, antigamente eu tirava muito mais foto das minhas filhas, por exemplo. Antigamente eu postava muito mais coisas de foro pessoal e eu tenho parado com isso depois de algumas conversas, algumas pessoas comentando que isso é perigoso, isso pode prejudicar a própria criança, as próprias pessoas. Então é o seguinte... Você imagina você também expor o quanto você ganha, né? Isso pode atrair gente para te dar golpe, gente para te assaltar, isso pode atrair uma série de coisas que são perigosas, tá? Então, essa é um pouco da minha visão em relação a por que eu, por exemplo, não compartilharia isso publicamente, abertamente, como algumas pessoas fizeram lá no Twitter, né? Outra coisa é que existem ferramentas, digamos, portais, né? Para isso já na internet. Tem um site muito bom, que inclusive é o site que eu compartilhei o meu salário lá, por exemplo, que é o Glassdoor, mas lá você fica de forma anônima, né? Então, óbvio, né? Mas você tá no Glassdoor, quem me garante que ele não usa essa informação para vender, para fazer alguma coisa? Sim, é um risco que eu aceitei correr porque eu consumo daquele site, né? Quando eu já fui negociar algumas vezes salário, eu entrei lá no Glassdoor para ver quanto que as pessoas daquele lugar ganhavam, daquela região ganhavam. Até quando eu fui transferido
lá para Califórnia, porque aí vem uma proposta nova, eu quis saber quantas pessoas ganham. Então eu aceitei, né? Em troca de conseguir consumir essa informação, eu aceitei dar a informação também, tá? Isso faz parte, digamos assim, de um certo acordo, né? Porque se você poderia só consumir, mas eu acho que vale a pena. De repente, quem está nessa área, quer saber como que o Google paga, quanto o Google paga, tem lá, certo? Então, assim, é interessante isso. Eu acho que tem lugares melhores para você fazer, porque, mais uma vez, o meu problema não é você abrir o salário. Eu acho que o problema é você ter isso num país onde a gente tem uma grande desigualdade social e fazer isso de forma pública, assim, aberta, no Twitter, que pode ser tirado de contexto, isso pode ser usado contra você em alguma coisa, sabe? Eu acho muito complicado, sabe? Isso pode ser usado até em processo, se você tiver atrasado alguma coisa, sei lá, eu tô viajando aqui, tá? Mas eu, particularmente, por isso que eu não compartilho publicamente, né? Mas um site como o Glassdoor, eu compartilhei lá. Eu entrei, fiz minha avaliação da empresa, várias pessoas já fizeram e eu sei que fizeram, né? Agora, tem um outro ambiente aí que é você compartilhar isso, ou a empresa ter isso compartilhado dentro, no ambiente interno, sabe? Eu acho isso interessante, eu acho isso muito válido, mas eu acho que isso também tem meio tricky, né? Tem um ladozinho, um porém aí nesse ponto, assim. Eu acho que é o seguinte, se a empresa quer fazer isso de forma aberta, ela também tem que expor critérios de aumento, critérios de bonificação, faixa salarial, sabe? Porque você simplesmente compartilhar o salário por compartilhar o salário, eu acho que pode gerar uma falsa impressão, talvez, de falta de reconhecimento ou até uma desmotivação mesmo, né? Por exemplo, quando a gente vai analisar um salário, eu acho que você tem que imaginar que esse salário ele é composto de várias coisas, não é só composto pelo seu cargo. Só o seu cargo não é o que define o seu salário, sabe? Você tem até o país que você mora, então o que adianta eu saber que o cara no Google dos Estados Unidos ganha $200 mil por ano, na minha posição? Eu vou converter isso e falar assim, não, então eu tinha que ganhar aqui, pegar o dólar de hoje a 4 e pouco, eu tinha que ganhar $800 mil por ano, dividido por... Não é bem assim. Você tem custo de vida, você tem questão de deslocamento, você tem questão de bonificação, imposto, é super complicado. Primeiro começa por aí. Então assim, se você quer comparar de países diferentes, já é ainda mais complicado, tá? Agora, dentro da mesma empresa. Então assim, eu posso ter uma posição de sênior, por exemplo, e tenho meu salário X. Aí o Google vai e contrata um outro sênior da mesma posição que eu para trabalhar, sei lá, com cloud, né? Eu trabalho com Android, contrata a pessoa para trabalhar com cloud. Teoricamente a gente faz a mesma coisa, são produtos diferentes, a gente faz a mesma coisa. O salário dessa pessoa tem que ser igual ao meu? Não. Eu tô no Google há 7 anos, eu tive aumentos por mérito, né? Pelo menos no Google a gente tem a cada ano, você tem além do dissídio, que é uma coisa do Brasil, né? De aumentar por causa da inflação, correção da inflação, você tem lá um aumento por mérito. Teve ano que eu recebi aumento de 3%, teve ano que eu recebi aumento de 15%. Por quê? Tudo depende de como foi a minha performance naquele tempo que passou, tá? Então, a pessoa entrar com o mesmo salário que eu, talvez não seja nem justo comigo que estou lá há mais tempo. Ou, até o contrário, essa pessoa estava numa empresa concorrente ou é uma pessoa super qualificada e a empresa está precisando daquele profissional e aquele profissional é caro no mercado, a empresa paga mais caro para ele, talvez o salário dele seja mais alto do que o meu, de cara, né? Então tem várias coisas que são variáveis aí nesse meio que vão fazer a composição do salário. Então você virar e falar assim, o Neto tem o mesmo cargo do que eu, ele ganha mais do que eu, então eu exijo um aumento. Calma lá, sabe? Eu acho que é muito mais saudável, por exemplo, se a empresa mantiver aberto o que a gente, sei lá, banda ou faixa salarial. Isso é muito comum em empresas grandes, né? Então você fala, do sênior, esse cara vai ganhar de 15 a 20 mil, por exemplo, tá? E aí, dentro disso, podem haver variações. Né? Então o cara que de repente, quando ele é promovido, ele começa nesse limite inferior, ele começa lá com os 15 mil.
Aí vai tendo aumento, vai tendo bonificação, vai tendo alguma coisa, e uma hora ele vai chegar nesse teto. E aí talvez os aumentos vão ser menores, claro, correção de inflação, porque ele atingiu o teto. Então tá na hora dessa pessoa ser promovida, tá na hora dessa pessoa receber uma certa recomendação, uma certa reconhecimento da empresa, ou até você procurar um outro local, porque talvez aqui lá onde você tá é o teto que você vai chegar. Mas é importante que isso seja bem claro para que você então entenda qual que é o seu nível, sabe? Também ajudaria muito se as empresas, nas vagas, por exemplo, não colocassem pretensão salarial, pedindo para você falar pretensão salarial. Rolou até uma thread recente no Twitter do Giovanni Bassi falando disso, né, em relação à Lambda, que é a empresa deles, que dentro da Lambda é aberto, mas que colocar na pretensão salarial é um pouco... Então, eu também acho, mas se você não quer colocar... Então não peça a pretensão salarial. Então a empresa que deveria fazer a proposta, olha, você nessa vaga a gente avalia que você merece ganhar X mil por mês, tá? E não esperar que o funcionário fale, que a pessoa fale, e aí você fala assim, não, é muito alto, ou, não, beleza, eu ia querer pagar 15, ele falou 13, então eu vou pagar os 13 e estou economizando 2, sabe? E aí não adianta nada, a pessoa entra, aí já que a empresa é transparente, ele vai ver lá que, pô, mas eu estou ganhando bem menos do que o outro, e isso vai gerar um desconforto. Então eu, particularmente... Eu acho que a gente, vivendo no Brasil, não deve compartilhar isso de forma tão aberta, direto numa rede social. Recomendo sim, se você usa sites como o Glassdoor para avaliar potenciais vagas de emprego, por que não colaborar, contribuir com a informação, colocar lá a avaliação da sua empresa, como que é lá, o quanto você ganha, como que são os benefícios. Eu acho isso muito importante, né? Se a gente pega informação, por que não também dar informação, não é verdade? Então você também compartilhe e ajuda a comunidade. Ah, né? Mas é uma empresa comercial. Sim, é um serviço que eles oferecem, assim como você usa o Gmail, assim como você usa o posto de combustível, onde você vê TV aberta. São serviços que você consome de alguma forma, tá? Então, assim, lembre-se disso. Lembre-se que talvez a composição do salário vai muito além do cargo, simplesmente. Tempo de casa, entrega, desempenho, performance, bonificações, sabe? Tudo isso faz parte do seu salário. Inclusive, eu gosto do termo em inglês que eles usam, que é compensation, né? Que ele não te fala só o que é o seu salário base lá. Não, tem várias outras coisas que compõem o seu salário. Tem empresas que dão bônus, tem empresas que dão ações, tem empresas que dão as duas coisas, né? Então, isso que eu acho um pouco complicado. E assim, se você quer compartilhar, compartilhe. Se você acha que aquilo é proveitoso, compartilhe. Mas cuidado, vamos se respeitar, galera. Vamos respeitar a opinião do amiguinho, da amiguinha, né? Se a pessoa não quer compartilhar, beleza, sabe? Tenta se informar. Por exemplo, tem uma thread no Twitter que eu vou linkar aqui, que é de uma VP de People, né? Ou de RH, onde ela fala muito bem, ela dá explicações, por exemplo, como elas fizeram pesquisas extensivas sobre esse tema, e que você saber o salário do amigo, do colega, o teu salário aberto, não impacta na negociação, porque negociação de salário é negociação de salário. Não importa questão de cargo, se a empresa é aberta ou fechada, enfim, é uma outra questão, entendeu? E por falar em negociação de salário, Neto, mas é legal eu saber o salário, quanto ganha o dev sênior, porque a hora que eu virar um dev, eu tô de pleno para sênior ou de júnior para pleno, eu tenho como negociar o meu salário. Eu concordo, por isso que eu falei que eu acho interessante a empresa deixar talvez claras as faixas salariais, sabe? Que nem eu falei, que no próprio Google isso acontece, a gente vai subindo, a gente vai tendo uma promoção, até que a gente vai tendo uma evolução na carreira, alguns aumentos menores. Chega um certo momento que quando você passa de um nível para o outro, o aumento mesmo ali, ele é baixo. Por quê? Porque você já vinha progredindo nessa esteira do salário, da faixa salarial. Tá? E como essa VP, tá o link aqui, vocês vão ver, tá aqui embaixo, na postagem do podcast ou aqui no vídeo, vocês vão ver que ela fala que você saber o salário não necessariamente vai te dar uma vantagem, vai te causar um ganho nessa negociação. Sabe, que de repente você pode falar assim, estamos te promovendo, então você vai vir trabalhar aqui, esse é o seu salário, sabe? Aí você entra e você descobre com o amigo, mas por que o cara ganha mais? Ou as empresas, elas oferecem e você, claro, tem que negociar. Não estou falando para você aceitar o salário que vem de cara,
ou que você tem que não negociar. Não estou falando nada disso. Só estou falando que eu acho, e pelo que nem essa VP falou, e das minhas experiências como contratante, como contratado, é que você tem que negociar. Então vem aquela proposta. Você, olha, eu precisava de um pouco mais, porque eu vou me mudar, eu vou me deslocar mais, eu tô trocando, eu tô aqui no meu emprego, todo mundo me conhece, eu tô aqui desenvolvendo, mandando bem, e eu vou, você tá me oferecendo só 5%, só 10% a mais, eu preciso de um pouco a mais, eu preciso disso, sabe? Essa negociação é saudável. E aí se a empresa via, não, olha, se a gente tem essa faixa salarial, você está se encaixando nesse momento por causa disso, disso e disso. Então, agora você chegar e fala assim, você aí você tá trabalhando, né? E aí você chega lá e fala assim, não, o Neto, o cara que trabalha comigo lá do meu lado, ele é o mesmo cargo que eu, cara, ele tá ganhando 5 mil a mais, eu quero um aumento, eu quero ser reconhecido. Calma lá. Primeiro vamos analisar a história de cada um, né? Primeiro que eu já acho super deselegante você chegar e falar isso pro seu chefe, né? Eu acho, pelo menos, tá? Vocês podem ter opiniões de vocês aí. Outra, você bota o seu colega, sua colega numa situação complicada, né? Você coloca essa pessoa numa situação de exposição, talvez que a pessoa comentou com você talvez até para te ajudar, e você vai e expõe a pessoa desse jeito, sabe? Eu acho complicado, tá? Tente um aumento, uma promoção pelos seus próprios achievements, pelos seus próprios objetivos atingidos, né? Então, olha, eu entreguei isso, eu entreguei aquilo, eu não atraso, eu não falto, eu faço a mais do que eu deveria fazer, olha, eu estou liderando isso aqui, eu acho que eu mereço uma promoção, eu acho que eu mereço um aumento, né? Faça um racional, sabe? Até antes de falar com o seu chefe, com a sua chefe, senta e fala assim, cara, o que eu fiz nesses últimos 6 meses? Por exemplo, no Google nós temos um processo formal para isso. São 2 vezes por ano, acontece o PERF, que a gente chama, que é de performance, onde as pessoas podem se nominar, né, colocar para promoção. E você tem que escrever o que você fez, tal, isso vai para um comitê. Mas, gente, eu estou falando do Google, que é uma empresa enorme, gigante. Talvez onde você trabalha não tenha esse processo todo formal. Mas aí você pode pedir feedback para o seu gerente, você deve pedir para o seu gerente feedback para as pessoas que trabalham junto com você, e aí você, usando disso, você pode falar assim, olha, meu feedback é esse, meu desempenho é esse, e eu acho que eu mereço um salário, eu preciso de um aumento, eu preciso melhorar alguma coisa e tal, e você vai fazer isso. Sem necessariamente você precisar expor o seu amigo, a sua amiga, falando que você sabe quanto essa pessoa ganha, sabe? Eu entendo posições como a da Lambda, por exemplo, de empresas que têm isso muito aberto. O Ricardo Sandler é um autor famoso, empresário famoso, que tem um livro Virando a Própria Mesa, onde ele conta que ele assumiu a empresa, eles botaram aquilo aberto e tal. Talvez funcione porque eles eram um chão de fábrica, então talvez tenha ali algumas coisas que são mais operacionais, mas eu acho que quando a gente vai para um nível mais tecnológico, mais de serviço, você tem pessoas diferentes com entregas diferentes. E eu acho que as pessoas que se dedicam mais, que trabalham mais, merecem ser promovidas, merecem ter um aumento por mérito maior só que o decide, ou só que aquela pessoa que está performando normalmente, né? Então eu acho que tudo isso tem uma relação com o fator salário, pedir aumento, pedir promoção, né? E aí você fala, não, mas é bom compartilhar simplesmente para poder negociar melhor. Então, eu acho que tem esses pontos aí. Bom, para ser um episódio mais rapidinho aí, tá? Era para dar um pouco da minha visão sobre isso. Por exemplo, como eu falei, eu compartilhei meu salário já lá no Glassdoor.com. Eu acho que se você usa esse site para ter avaliação, para ver se dá uma proposta de emprego, super legal. Eu acho que é legal você contribuir também para que outras pessoas possam saber na sua empresa aí como que funciona, tá? Mas, como eu falei, eu acho que pelas condições sociais eu não compartilharia isso de forma aberta, ampla, pública, nominal num Twitter, num Facebook, num Instagram, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que você pode fazer isso em outros canais, ou você pode fazer isso com um amigo para ajudar a pessoa, ou você pode até, se você estiver analisando uma proposta de emprego, pedir um aumento, conversa com aquele seu amigo, sua amiga que você sabe que talvez pode abrir com você o salário, vai te dar uma dica de alguma coisa assim, tá? E você, o que você acha? Você foi um dos que tweetou seu salário, você mandou lá, não, eu acho que isso aqui tem que pôr o salário mesmo, é isso aí,
ou não, você não coloca, você tem medo de colocar, você tem medo da empresa, tem empresa que está fazendo retaliação por colocar o salário, deixe seu comentário aí, me fala o que você está achando, tanto no falaneto.com como aqui no YouTube, tá bom? E claro, aquele lembrete de novo, por favor, dê o like no canal, se gostou dessa discussão, dê o like aqui no vídeo, ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Essa semana vai tendo um segundo Fala Neto oficial, né, onde eu vou falar um pouquinho sobre outros assuntos e também devo trazer aí algumas novidades sobre um evento legal que vai rolar em Curitiba, o CapConf. Vai ter aí também cupom de desconto para vocês irem lá. Eu vou estar lá também 15 e 16 de maio. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.